Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar você que tem uma Bíblia, abra a tua Bíblia conosco, se você pudesse colocar de pés, né? Você que tem aí tua Bíblia, nós temos aqui no painel também, você pode acompanhar aqui o texto bíblico que eu quero, dentro do nosso tempo aqui, trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Livro de Juízes, capítulo de número 6, texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus tem algo para nós aqui. Antes de estarmos orando pela tua vida, eu gostaria de compartilhar esse texto, Juízes capítulo de número 6, verso 11 e também o verso 12, esses dois versos, e a partir daí nós vamos pregar a palavra de Deus. Que Deus esta noite venha fazer milagres extraordinários, enquanto nós estivermos aqui ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Juízes capítulo de número 6, versos de número 11 e também o verso de número 12. Se você encontrou o texto bíblico, você pode dizer amém? Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus, Juízes capítulo de número 6 e o verso de número 11 e também o verso 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Ebiezer, e o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, e escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: Você é corajoso, o Senhor está com você. Amém. Eu vou repetir o verso 12, que diz assim: O anjo do Senhor apareceu e disse: Você é corajoso, o Senhor está com você. Eu quero que você olhe para o teu irmão e seja uma boca profética para ele e diga assim: Você é corajoso ou corajosa, né? Isso, fala. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3, você... Fala, o Senhor está com você. Léo, você é corajoso e o Senhor está com você. Amém. Você é corajosa e o Senhor está contigo. O Senhor está com você. Amém. Cadê os corajosos aqui, corajosos de Deus? Graças a Deus. Senhor Deus, obrigado pela leitura da sua palavra. Fala conosco conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, inspira-me aqui e faça tudo aquilo que está, Senhor, no teu querer. Eu sou apenas aqui um instrumento para ser usado em tuas mãos, Senhor. Usa-me pela tua bondade e a tua infinita misericórdia. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tome o teu assento. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor Jesus com as suas palmas. Meus amados, é muito interessante quando nós olhamos aqui e vemos o anjo do Senhor aparecendo a Gideão e fazendo esta pergunta, ou esta afirmação, melhor dizendo, fazendo esta afirmação: o Senhor é com você. Vale lembrar a você que nós precisamos aqui trazer o contexto bíblico, para que você entenda, claro que muitos já sabem disso, mas para que nós possamos compartilhar aqui algumas lições que nós aprendemos nesse texto, através da história da nação de Israel, através da vida deste homem tão conhecido chamado Gideão. No contexto histórico, nós vamos entender que a nação de Israel nesse tempo, eles tinham terminado de conquistar as terras, que era a terra prometida, pois Moisés já tinha sido morto, né? Josué tinha assumido o comando da nação, e quando ele assume o comando da nação, eles vão conquistar, as terras vão ser distribuídas pelas tribos, nas 12 tribos de Israel, são distribuídas as terras são distribuídas,
Então, depois deles começarem a conquistar as terras, a Bíblia vai relatar que Josué envelhece, Josué morre. Como a história é assim, né? A vida é assim, ela é feita de ciclos, não é verdade? A vida ela é feita de ciclos, de tempos, de estações. E nós entendemos que houve um período que Moisés estava com a nação, depois que eles saem do Egito. Houve um período em que Josué está conquistando as terras e as pessoas e a nação de Israel está se apossando das suas terras. Porém, depois da morte de Josué, a Bíblia diz que a nação de Israel vai começar um tempo de decadência. Preste atenção. Vai começar um tempo de decadência. E é muito interessante quando nós observamos a partir do capítulo de número 2 do livro de Juízes, nós vamos entender aqui que há uma sequência da nação de Israel de queda, isto é, de erro, desobediência, e Deus vai, levanta alguém vai, né, e restaura novamente. Se nós observarmos aqui, nós vamos ver a partir do capítulo de número 2, que após a morte de Josué, precisamente lá no capítulo de número 3, porque aí a nação começa a cair nessa decadência. Por quê? Porque o povo começa a abandonar. Se nós olharmos o capítulo 3, o verso de número 7 do livro de Juízes, nós vamos encontrar aqui a nação de Israel esquecendo do Senhor. O texto bíblico é claro, quando diz que o povo começou a se esquecer do Senhor. Então aqui nós temos que anotar uma coisa, que todas as vezes que o ser humano deixa o Senhor ou se esquece do Senhor, automaticamente ele vai sofrer as consequências pelo abandono da sua fé, pelo abandono do Senhor. E vamos notar isso a partir do verso 7 do capítulo de número 3, quando nós vemos que a Bíblia diz que o povo de Israel esqueceu do seu Deus, esqueceu do Senhor, o seu Deus, pecou contra ele e foi atrás dos deuses cananeus, adorando os deuses cananeus. O que aconteceu? Deus permitiu que nesse período, ali o rei da Mesopotâmia, chamado Cuxá-Rizataim, este rei, ele pega e escraviza, isso é, e oprime o povo de Israel. E uma vez aquela nação oprimida, ela vai então começar a clamar a Deus. E o texto bíblico diz que Deus então vai levantar Otoniel para poder ali restaurar novamente o povo. Muito bem, no período em que Otoniel estava ali, o povo começa a caminhar, mas lá na frente nós vamos encontrar que Otoniel morre. No verso 12 do capítulo de número 3 do livro de Juízes, Otoniel, ele morre, e quando ele morre, novamente, o povo vai pecar contra Deus, o povo vai se afastar de Deus. O que é que Deus faz? Deus levanta Eglon, rei de Moabe, para poder oprimir Israel. Então você veja que é um ciclo vicioso. O povo esquece de Deus, Deus levanta o inimigo para punir o povo, e o povo, pelo sofrimento, volta a Deus clamar, e Deus vai, levanta um juiz, levanta um homem para restaurar novamente. Isso acontece com Otoniel, que Deus levanta, e acontece também, depois Deus vai levantar Eude também, para poder restaurar. E lá na frente, no capítulo 4, do verso 1 a seguir, diz que quando Eude morre, mais uma vez, o povo peca novamente. O que acontece? Quando eles pecam novamente, o Senhor vai deixar que Jabim, rei de Canaã, governador da cidade de Azazor, vai e oprime novamente a nação de Israel. E Deus vai levantar aqui Débora, para poder restaurar novamente, para poder ir à frente de uma batalha, e o povo ser liberto novamente. Mas infelizmente, quando nós observamos o capítulo de número 6, precisamente o verso de número 1 a seguir, nós vamos encontrar mais uma vez o povo pecando, mais uma vez o povo desobedecendo a Deus, saindo do centro da vontade de Deus. Aí Deus vai permitir que os israelitas sofram, porque Deus vai permitir que o exército dos midianitas, isso é Midian, viesse a dominar durante 7 anos a nação de Israel. Então note, primeira vez, segunda vez, terceira vez, na quarta vez, Deus está permitindo que num período de 7 anos eles sejam oprimidos. Note aqui, e a primeira coisa que nós aprendemos dentro da mensagem que eu quero trazer, uma mensagem rema, que está sobre
subordinada a um tema, e o tema é esse: os passos para a libertação. Por quê? Porque aqui nós vamos entender que o povo está oprimido. Capítulo 6, verso 1 do livro de Juízes: o povo está debaixo de um jugo, o povo está sob o domínio dos midianitas. Isso é 7 anos em que os midianitas estão oprimindo a nação de Israel. Ouça-me, por favor, preste-me atenção, que eu quero aproveitar este momento e fazer uma pergunta para você. A pergunta é essa: quanto tempo faz que o inimigo tem te oprimido? Quanto tempo faz que Satanás tem roubado aquilo que você tem? Quanto tempo faz que o inimigo tem tirado a tua alegria, que Satanás tem tirado a sua felicidade, que Satanás tem destruído os seus bens, que o inimigo tem feito coisas terríveis na tua vida? Mas eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus, com uma palavra rema e profética, para dizer para a tua vida: não importa os anos em que Satanás, em que o inimigo tem oprimido a tua vida, eu quero declarar nesta noite: hoje é o dia da sua, da minha, da nossa, da libertação de qualquer coisa que tiver te assolando e te oprimindo. A primeira coisa, o primeiro passo para a libertação, nós vamos entender aqui que o primeiro passo, nós temos que conscientizar de uma coisa: que os erros trazem prejuízo. Repita comigo: os erros trazem prejuízo. Escute aqui, eles erraram, e por errar, eles vão ter prejuízo. Primeiro, se tornam escravo do inimigo. No verso 1 do capítulo 6 diz que ele pecou, e o Senhor, por isso o Senhor deixou que o povo de Midian dominasse durante 7 anos. Então, primeira coisa que acontece quando nós falhamos, ou quando nós deixamos de obedecer a Deus e a sua palavra, nós nos tornamos escravo do inimigo, porque ele é o nosso acusador. Ele vai olhar para mim e dizer: você fez isso, você fez aquilo, e ele vai cercar, ele vai ser ali alguém que vai escravizar e se impor contra a nossa vida. E o texto bíblico diz que aquele domínio foi 7 anos, mas nesta noite todo domínio maligno vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Deus está aqui presente, e Ele diz: o primeiro passo é esse. O primeiro passo é se conscientizar que o que nós estamos vivendo muitas das vezes, ou por que não dizer a maioria das vezes, são consequência de a gente não ouvir a palavra e não a praticá-la. Da gente até ouvir, mas não colocar em prática. Ouvir num culto como esse, num culto de domingo, num culto qualquer, e sairmos lá fora e esquecermos tudo. Mas uma coisa é certa: se hoje nós vivermos, aleluia, não só ouvintes, de hoje nós sermos não só ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus, eu te garanto que a sua vida não será mais a mesma. Eu não sei se você está me entendendo, mas a tua vida não será mais a mesma. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Primeira coisa, quando nós somos oprimidos, Satanás ele veio para oprimir. Romanos capítulo 6, verso 14 diz assim: que o pecado não dominará vocês, Paulo dizendo, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quem vai libertar você é a graça de Deus, que vai libertar você, a tua casa, a tua família, vai libertar do jugo de Satanás. Esta noite é noite de libertação. E às vezes nós esquecemos disso e achamos que está tudo normal. Aí começamos a ter prejuízo. Sabe como que Deus começou a tratar do povo no capítulo de número 6 de Juízes? Deus permitiu que eles começassem a ter perdas, começassem a perder, começassem a ter prejuízo. A Bíblia diz no verso 2, uma das coisas que muito me chama a atenção, que eles vão se esconder nas covas e nos buracos, nas fortificações. Por quê? Porque os midianitas,
entravam e roubavam tudo. E os midianitas era muita gente, meu irmão, não era pouco não. Sabe por quê? Às vezes o inimigo, ele representa que é mais forte do que a nossa capacidade. Às vezes ele aparece para apavorar. Talvez ele chega para tentar fazer auê, mostrar que ele está no domínio, mas não está não. Sabe por quê? Porque quem está no domínio é o Senhor Deus de Israel. O teu Deus está no domínio de todas as coisas. Então o que acontece? Quando o povo vê a pressão, primeira coisa, eles vão, era tanta gente do outro lado, do inimigo, era tantos midianitas, que eles fugiam, porque os midianitas atacavam, e quando eles atacavam, eles escondiam. Uma das coisas que nós aprendemos também, às vezes, para não enfrentar, nós preferimos fugir. Às vezes, para não enfrentar o problema, nós preferimos fugir do problema. Isso estava acontecendo em toda a nação de Israel. Todo mundo estava amedrontado, todo mundo estava com medo, as pressões eram muito grandes. Estava complicado para eles. Eles estavam se escondendo. O verso 2 diz que eles se escondiam. Agora veja o verso 3 e o verso 4, onde ele tem as perdas. Diz que todas as vezes que os israelitas semeavam, lançavam a semente, os midianitas vinham e ainda juntavam os amalequitas, e tinha os moradores do deserto, e juntava todo mundo e ia lá, é alvo fácil, pegava tudo que eles plantavam. Por isso às vezes nós esquecemos de fazer uma alta análise, uma retrospectiva, uma varredura na nossa vida. E às vezes existem alguns pontos que dão legalidades. Escute isso aqui. Aí a gente está perdendo e não sabe por quê. A nação de Israel era o seguinte: ele estava em desobediência, e Deus foi permitindo coisas ruins acontecer. Fala para o teu irmão: Deus não quer que coisa ruim aconteça na tua vida. Hoje é o dia que Deus vai mudar a história da tua vida. Isso é verdade bíblica e profética para a tua vida. Hoje é o dia. Por quê? Porque eles começaram a ter perdas. Tem gente que está tendo perda e não está entendendo. Tem gente que não está entendendo nada. Sabe o que é? O inimigo. Você está semeando, e quando você pensa que não, nada está acontecendo, é o diabo que está indo lá. Mas nesta noite eu trago aqui uma palavra para você. Aleluia! Deus vai mudar o quadro da tua vida. E o primeiro passo é esse: a gente pensar e falar onde eu estou errando. Qual é o passo que eu dei errado? Qual é o meu ponto que eu estou em desobediência a Deus? Porque Ele me traz aqui, debaixo da unção e da autoridade, com uma boca profética, para dizer para você: se houver reconciliação, vai haver mudança. O que aconteceu? Eles começaram a perder. Não sei o que você tem perdido durante esse tempo. Olha as perdas que eles tiveram. Primeira perda: eles perderam o fruto da terra. A Bíblia diz que eles destruíam todas as suas colheitas. Verso 4 do capítulo 6 do livro de Juízes. Diz que eles destruíam todas as suas colheitas. Eles perderam o fruto da terra. Sabe o que é isso? Aquilo que é natural, aquilo que já é bênção de Deus natural. Os frutos são perdidos. Eles olham e falam: os amalequitas, os midianitas não estão nem respeitando, estão pegando até os frutos que a terra produz. Isso é, as bênçãos que era para ser natural estão sumindo. Será que você está entendendo? Aquilo que Deus deixou para você, os midianitas estão indo, o inimigo está indo e está roubando e está tomando aquilo que é natural. Pastor, o que é natural? É a felicidade do teu casamento. Deus deixou o casamento para ser bênção.
Aleluia, Deus deixou a seu filho, a sua filha, a tua família para ser bênção. Sabe o que o inimigo está fazendo? Ele está indo lá e está roubando tudo. As suas bênçãos, que são normais, que é para ser para você. Outra coisa, o inimigo também rouba o fruto do trabalho, aquilo que ele semeia. Sabe o que é? O fruto do seu esforço. Talvez você trabalhe, talvez você luta e faz tanta coisa, e de repente você não vê o fruto. E de repente você fala: o que está acontecendo? E de repente o devorador está indo lá. De repente o inimigo está indo e está roubando tudo. Aí você tem que pensar, fala: poxa, onde que eu estou falhando, Deus? Onde que eu estou errando? Será que falta apenas eu me posicionar diante de Ti? Saiba de uma coisa, existe um segredo muito especial na nossa vida de cristão, é a nossa aproximação e intimidade com Deus. E você viu aqui, as pessoas que testemunharam, você viu aqui o segredo, é a aproximação e o testemunho, uma vida íntima com Deus, é a sua intimidade com Deus que vai fazer toda a diferença. Aleluia, o Senhor não divide a glória dele com ninguém, o Senhor não divide ele com ninguém, não se pode servir a dois senhores, ele é único e tem que ser único na tua vida. E a partir do momento que compreendemos isso, começamos a viver esta vida milagrosa de Deus na nossa vida. Aí o diabo vai mirar para você e falar: opa, aquele lá nós não pode não, nem mexe com ele. Ei, aquele lá é queridinha dela lá, não mexe não, não mexe não, se mexer vai sair queimado. Sabe o que é isso? É uma vida com Deus que fará você enxergar o que é bom, perfeito, agradável de Deus para a sua vida. Outra perda deles, eles perdem as ovelhas também. Olha o que diz: eles invadiam a colheita até lá no sul, perto de Gaza, não deixava nada para os israelitas, nem ao menos uma ovelha, nem uma ovelhinha eles deixavam. Verso de número 4 do capítulo 6. Eles não deixavam nem uma ovelhinha. O que é isso? Ovelhinha servia para duas coisas: para o sacrifício, isso é, eles não vão ter nem para sacrificar. Segundo, para aquecer, não vai ter lã. Veja aqui como que o diabo começa a trabalhar dentro da nação. E o que acontece nisso aqui? Eles vão perder essas bênçãos que são bênçãos espirituais também. É uma das coisas que o inimigo tem tentado contra a tua vida, é te afastar da presença de Deus, para que eu e você, para que nós não sejamos espirituais. Por último, ele diz assim: você também, as vacas, algumas traduções dizem que os bois e os jumentos, que é o trabalho, tudo isso. Naquela época o boi era muito importante para arar e preparar a terra, os jumentos para poder levar carga. E o que eles faziam? Eles não deixavam nada, eles entravam, pegavam a ovelha, a vaca, o jumento, pegavam tudo, não vão deixar nada. Então a nação de Israel fica empobrecida. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. A primeira coisa é essa, o primeiro passo é conscientizar que os prejuízos que estamos tendo, muitos deles são consequência do nosso afastamento de Deus. Fala para o teu irmão: chega pertinho de Deus que você vai ter resultado. Segundo passo: orar sempre, mesmo quando tudo está difícil. Eu vou repetir. Você pode aplaudir o Senhor? Se o primeiro passo é estarmos conscientes, fazermos uma análise, uma retrospectiva, olharmos para dentro de nós, ver: Senhor, o que está faltando em mim? Porque o Satanás, o inimigo, está tendo êxito nas suas investidas. Primeira coisa, quantos entenderam? Digo amém. Amém. Segundo passo, orar sempre, mesmo quando tudo está difícil. Sabe por quê? Como das outras vezes, o que eles vão fazer? Vão lembrar: tem um caminho para mudar tudo isso, tem uma forma, não é uma forma mágica,
não é uma ferradura atrás da porta, não é uma superstição, não é nada disso. Tem uma forma que não é mágica, que é conhecida. A forma é essa: a oração, o clamor. Nesse contexto, tinham perdido tudo. Algumas traduções diz que a nação ficou muito pobre ou empobreceu. Por quê? Você planta, não colhe, só tem que perder, só tem que empobrecer. Você vai lá, rouba os gados, rouba tudo. Não tem nem como fazer roupa de pelo de ovelha, de lã de ovelha. Não tem nem como oferecer o sacrifício, não tem como arar a terra, trabalhar. Então ficou pobre. O pouco que tinha, eles vinham e roubavam tudo, levavam tudo. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhoto, devorava tudo. Só que nesta hora, quando tudo está difícil, escute isso aqui que é profético para você, que está sofrendo perdas terríveis da sua vida, seja familiar, espiritual, seja vida financeira, seja na tua família, está tudo destruído, Satanás tem bagunçado tudo, tem destruído. Ei, não se preocupe, porque há um caminho, há uma receita, e você já tomou a decisão certa: buscar ao Senhor. Aleluias! Verso 7 e o verso 8 do capítulo 6 de Juízes. Veja o que eles fizeram. Quando eles oraram, olha lá, você vai ter que pregar comigo hoje. 1, 2, 3. Quando para por aí. Vamos na parte A? Volta lá. 1, 2, 3. Quando eles oraram, é o segredo. Quando eles oraram e ponharam a causa: Senhor, o problema é os midianitas. Eles oraram e Deus não deixa sem resposta quem ora. Agora fala para o teu irmão: você ora, Deus responde. Só que fala para ele: aperta o cinto, segura aí, porque você não sabe o que Deus vai responder. Ele responde, a gente não sabe o que, a gente apenas ora, fala: Senhor, o problema está aqui, Senhor, os midianitas, Senhor, eu estou orando, está na tua mão. Aí vem a resposta de Deus para os midianitas. Eles oraram por causa dos midianitas, verso de número 8. Ele, o Senhor Deus, mandou um profeta. Deus mandou um profeta. Quem já está entendendo aí? Quem já pegou? Deus manda profeta quando a igreja clama, quando a igreja ora. Oh glória! Oh glória! Ainda existem profetas na terra do ser vivente. Ainda existem profetas. Deus ainda levanta profeta. Aleluia! Olha o que o profeta disse. Ah, meu Deus! Já chegou enquadrando, já chegou com a voz profética e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês da escravidão do Egito. Está trazendo a memória. Olha, eu tirei vocês da escravidão do Egito e os livrei dos egípcios que lutavam contra vocês. Aqui nesta terra expulsei os seus inimigos, o Senhor falando para eles, e dei a vocês esta terra, ou a terra que era dos inimigos. E Deus vai relembrar. Estão lembrando? Sim, Senhor, estamos lembrando, sim. O profeta profetizando, estamos lembrando.
E eu disse que sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas olha, o que vocês não deviam, vocês fizeram. Adoraram outros deuses, os deuses dos amorreus, os deuses que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Eu disse, vocês devem adorar somente a mim. Mas vocês chegou, eu tirei o inimigo para vocês morar na terra. O que vocês fizeram? Vocês pegaram os deuses desse inimigo e começaram a adorar. Aí Deus, por isso eu permiti. Aí só essa palavra, direto do profeta. E pum. Só que Deus, como é bondoso e misericordioso, aí eu vejo aqui o último passo para libertar aquela nação, que é o último passo para a tua libertação, para a libertação da tua casa. Se a primeira é você conscientizar que tudo que está acontecendo no mundo espiritual, maioria delas, escute, não quero generalizar, mas a maioria delas é por, às vezes, nós não obedecermos a Deus. O segundo passo é compreender que quando você começa a orar, o céu começa a mover, Deus começa a trabalhar. Quando você entra numa campanha de sexta-feira como essa, o céu já está movimentando, Deus está trabalhando. Ele levanta o profeta, exorta, orienta, mas ele fala. Deus para ali no verso 10. Só que daí, no verso 11, eu posso imaginar aqui naquela mente pentecostal, usou o profeta, aí Deus fala, o anjo do Senhor desce. Vai lá em Ofra. O que tem em Ofra? Vai lá, anjo, dá uma observada, senta lá debaixo do carvalho, veja, porque lá eu encontrei um camarada meio diferente de todo mundo. Lá eu encontrei alguém que está diferente dos outros. E o anjo do Senhor senta, olha o que o verso diz. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Este carvalho pertencia a Joás, que era o pai de Gideão. E Gideão, seu filho, estava onde? Estava lá no lagar, malhando trigo, no espaço aonde tinha, que era para poder pisar uva. O lugar que pisar uva, aonde estava a uva, naquela época era um espaço muito pequeno. E esse espaço era construído em um lugar escondido no fundo da casa, porque ali eles pisavam a uva, e aqui naquele, como se fosse feito em uma pedra, e as pessoas pisavam ali para o suco sair. Só que ele não estava pisando uva, ele estava malhando trigo. O trigo, para ser malhado, tinha que ser na eira, tinha que ser um espaço aberto, aonde quando era batido o trigo para poder sair da casca, o próprio vento auxiliava para tirar a casca do grão. Então o processo correto era esse, o espaço era esse. Só que este homem chamado Gideão, esse jovem chamado Gideão, esse rapaz chamado Gideão, o que ele fez? Ele falou, bom, se eu ficar lá na frente, no terreirão, para você entender, se eu ficar lá batendo lá, os midianitas vão ver, eles vão vir e vão tomar. Então ele fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma estratégia, eu vou para o fundo da casa, eu vou no lugar. Eles nunca imaginavam que aonde estava o lugar que batesse, que pisava uva, porque não era ali, não tinha uva, não tinha, mas Gideão estava pegando trigo, e estava ali no espaço de pisar uva, batendo trigo. Então entenda aqui uma coisa, era um espaço pequeno, era um espaço apertado, mas Gideão deu um jeito. Sabe o que é isso? Sabe o que nós aprendemos? Este Gideão pode ser você nesta noite, que independente da circunstância, você tem uma estratégia do céu, para você livrar a tua casa e a tua família. Aí o anjo do Senhor admira ele por essa ação, olha para Gideão e ele diz assim, olha o que ele diz. O anjo do Senhor apareceu e disse, rapaz, você é corajoso.
Agora olha para o teu irmão, se for mulher é corajosa, se for irmão se for homem é corajoso. Olha para ele e fala: você é corajoso. Fala para ele: você é corajosa. Fala, está todo mundo apavorado, se escondendo, perdendo tudo, escondendo nas covas, fugindo com medo do inimigo. Você está usando a estratégia, isso é, você tem um plano que não é o plano B, é o plano J. O plano J é o plano Jesus, aleluia. Esse plano é diferente. Enquanto muitos buscam em tantos lugares, vai lá naquele lugar achando que vai resolver, está batendo cabeça para lá e para cá. Você diz: eu tenho o plano J, eu tenho o plano Jesus, eu estou indo, eu tenho esse plano é estratégico. Eu estou aleluia, malhando trigo sim no lagar, mas eu estou perseverando. O que nós aprendemos aqui, para mim concluir, primeira coisa, que Gideão está malhando trigo no lugar de aperto. O anjo, quando olha para ele, diz assim: o Senhor é contigo. E quando o Senhor fala isso, o Senhor é com você. Você é corajoso, o Senhor está com você. Sabe qual foi a resposta de Gideão? Gideão, apesar do seu posicionamento e da sua estratégia, Gideão tinha marcas. Eu vou repetir para você entender, talvez assemelhe muito com você isso. Você tem coragem, estratégia, vontade, porém você tem marcas. E essas marcas de frustrações do passado. Quando o anjo do Senhor fala: o Senhor é contigo, o Senhor fala: homem de coragem, o Senhor é com você, você é corajoso. Sabe o que Gideão responde? Ele diz: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Normal. Fazer essa pergunta muitas vezes é normal, não é verdade? Pastor Maurício, tem vezes que a gente entra por esse caminho e fala: peraí Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? O Senhor disse que é comigo, mas por que tal coisa não está acontecendo? Aí a gente tem que fazer uma autoanálise, e o Senhor vem e fala: eu sou contigo. Você é corajoso, você é corajosa, apesar das suas frustrações, apesar de tudo que você traz sobre os seus ombros, você está aqui. Eu sei que existem pessoas que adentrou aqui. Eu quero chamar esse lugar de lugar que malha trigo. Eu quero chamar esse lugar o lugar em que você está lutando para poder trazer sustento para a tua casa. E você está lutando aqui para poder acontecer coisas grandes. Sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Aleluia. Apesar disso, todas as frustrações você carrega na tua vida. Qual foi a visão de Gideão quando o Senhor falou: ele é contigo? Ele fala: por que me veio esse mal? Se o Senhor é comigo, apesar de eu estar vivendo tudo, por que isso está acontecendo comigo? E olha o que ele disse aqui. Ele diz assim: cadê as maravilhas? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados contaram? O Senhor costumava fazer, quando trouxeram do Egito, o Senhor fez quando nos trouxe do Egito. E ele continua: ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Ele está reclamando aqui. E o anjo do Senhor vai ordenar e dizer: vai nessa tua força. Por quê? Porque o anjo do Senhor viu que Gideão tinha força de vontade. Aleluias. Temos que ter determinação na nossa vida. Por quê? Porque às vezes os nossos sentimentos, às vezes as marcas que carregamos tenta ser barreira ou impedir que nós avançamos. Mas nesta noite eu venho aqui pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você: nenhuma marca do passado vai prevalecer na tua vida. Nenhuma reclamação que você tem feito vai prevalecer. Hoje Deus vai mudar esse negócio. Aleluia. O Senhor fala ainda para Gideão: você é corajoso. E Gideão vai dizer: olha o que aconteceu, por que aconteceu tudo isso então? Deus vai insistir com ele, porque Deus não desiste de nós.
Deus ordenou para ele, diz: você vai, Gideão. Veja o verso 14, Deus ordenou: Gideão, vai nessa tua força, você vai livrar Israel da mão dos midianitas. No verso de número 15, ele vai responder, ele fala: como posso libertar Israel? E ele vai colocar alguns problemas na mesa. Ele vai dizer assim: olha, primeiro, a minha família é a mais pobre. Ele está usando algumas argumentações para tentar justificar a sua falta de coragem, apesar de ter ele recebido uma palavra: o Senhor é contigo, homem valente. Algumas traduções dizem homem corajoso. Essa tradução diz: você é corajoso, o Senhor está com você. O céu estava batendo e dizendo: você tem coragem, você é valoroso. Sabe o que eu aprendo? Às vezes Deus está batendo na tecla e dizendo para mim, para você: você consegue, você é corajoso, você é valente. Ele está dizendo: você vai sim. Aí vem os nossos pensamentos dizendo: não, eu não vou conseguir, isso é seta. Mas o Senhor está dizendo: você vai conseguir. Quantos crê nessa palavra profética? Receba aí que é da parte de Deus para a tua vida. Enquanto Satanás está dizendo que você não vai, Deus está dizendo que você vai. Deus está dizendo que você consegue. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não desiste de você. E Ele fala para você: vai nesta tua força. É pouquinha força, mas Ele vai dizer: você vai sair desta ilha, você vai sair desse lagar, você vai sair desse espaço pequeno que você está vivendo hoje, para você começar a viver milagres extraordinários de Deus na tua vida. É tempo de nós expandirmos, é tempo da gente sair desse lugar de aperto. O Senhor está falando comigo aqui, neste altar, para ministrar sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tempo de crescimento, tempo de expansão, tempo de irmos muito mais ainda. Olha, Deus está falando com pessoas aqui. Quantos tomam posse desta palavra? Quantos recebem esta palavra? Deus não desiste, Ele insiste com você. Ele olhou e disse assim: não, eu não consigo. Eu sou o menor da casa, a minha família é a mais pobre, eu sou o menos. E outra palavra, sou um zero à esquerda lá. Aí Deus fala: zero à esquerda. O Senhor vai colocar o 1, que é o Espírito Santo, na frente, e você vai virar 10. Fala para o teu irmão assim: você é 10. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando com pessoas: você é 10. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Qual é a chave aqui? Qual é o grande segredo aqui? De tudo isso que eu estou falando: a presença do Senhor. Porque Ele diz assim: o Senhor é com você. E tanto é que o texto bíblico vai dizer que Gideão precisava de uma prova. Será que é Deus, ou Deus está nesse negócio ou não? Aí ele vai olhar para o anjo do Senhor, olhar para ele, que o anjo do Senhor aqui é uma forma de teofania, que é a manifestação do Senhor ali naquela hora. E vai olhar para ele e vai dizer ao anjo assim: fique aqui, porque eu vou preparar ali um pães sem fermento, vou preparar um cabrito e vou trazer aqui, não saia daí. Se o Senhor realmente é de Deus, esse mistério, se esse negócio é de Deus, vai esperar aqui, porque eu vou oferecer uma oferta. Ele vai lá e prepara, não sei quanto tempo faz. Quanto tempo demora para preparar um cabrito? Não sei, né? Quem é churrasqueiro, cozinheiro, não sei se sabe mais ou menos. Não sei o tempo que foi, mas o anjo ficou lá. E foi um cabrito feito no caldo, assim, não sei que tempo foi. Já pensou? Ele lá preparando. Será que o anjo está lá? Será? Não, é confiança. O anjo falou: pode ir lá que eu estou aqui. Ele vai lá, prepara, e ele volta. E quando ele está chegando, o anjo fala para ele dar uma ordem: faça o seguinte, está vendo essa pedra aí? Sim. Coloca os pães sobre essa pedra que você preparou, pães asmos, pães sem fermento. Pega
o cozido que você fez aí, o cabrito cozido, a sopa, o cozido, e coloca sobre os pães. E a Bíblia diz que ele faz conforme o anjo do Senhor pediu. E o anjo pega o seu cajado e toca na pedra. Pá! Sai fogo e consome tudo aquilo lá. Aí ele adora. Gideão fala: realmente Deus está. Realmente esse negócio é de Deus. Sabe quando você vai entender que Deus está falando com você? Quando você oferecer a tua oferta a Ele, a oferta agradável, o seu culto racional, a sua vida, oferecer a Ele, e vai ter resposta do céu, aleluia, com fogo aceso sobre a penha, fogo aceso sobre a rocha, e o sacrifício sendo recebido naquela hora. Aí Gideão fica todo faceiro, falou: opa, maravilha, é Deus que falou comigo. Aí naquela noite, primeira coisa que ele vai fazer depois daquilo ali, segura aí, tá? Ele vai chegar na casa dele. O pai dele tinha na casa, no quintal da casa, ou em casa, pelo menos aqui diz que pertencia ao pai dele, um poste ídolo de Azerá, e ídolo de Baal. Primeira coisa que ele faz, ele quebra tudo aquilo lá. Naquela noite ele chama 10 camaradas de coragem. Ele não quis fazer de dia, a Bíblia diz para que senão ia tumultuado. Ele falou: à noite vou lá, à noite vou eliminar tudo isso. Chega lá e derruba os postes ídolos. E Deus tinha falado para ele, o anjo do Senhor tinha falado para ele levar um boi para o sacrifício e outro com 7 anos para sacrificar. E ele vai levar e vai derrubar os postes ídolos de Azerá, derrubar ali os ídolos de Baal, e vai botar tudo por terra. Quem sabe naquela hora Gideão olhou e falou: eu vou começar aqui em casa, eu vou começar em casa, já liberar tudo, porque o negócio é sério, com Deus o negócio é sério. Ele derruba tudo e ele oferece a Deus em sacrifício. Pega até as madeiras dos ídolos, dos Azerá, e vai queimar tudo e oferecer a Deus. E naquela hora ele compra o maior briga, porque no dia de manhã alguém levanta e fala: uai, cadê a estátua que estava aqui? Cadê a deusa Azerá? Cadê? O que fizeram com a coisa de Baal? Aí alguém denunciou, entregou, falou: sabe quem que é? Gideão. Ele que fez isso aí. Gideão, ele quebrou e derrubou tudo isso aí. Aí eles foram questionar com Gideão. Joás, o pai de Gideão, falou para ele: olha, é o seguinte, vocês vão querer matar o meu filho por causa disso? Se Baal é Deus, ele que se levante e se vingue. Por que vocês estão querendo matar o meu filho porque derrubou isso aí? Uai, que Deus é esse? Que não pode se defender. Que Deus Baalins é esse, ou de Baal? Que Baal é esse que não pode se defender? Ele falando: uai, se ele é Deus, ele vai se vingar, mas deixa quieto. Só que como não é Deus, o verdadeiro Deus estava sendo adorado a partir dali. Aleluia, esse Deus que nós adoramos. Quantos estão aqui e querem adorá-lo nesta noite? Aí naquele dia, ele vai descer até onde está os midianitas. Olha, estavam os midianitas, estava 3 nações reunidas ali, um maior fervo de gente. Todo mundo ali desceram. Só que Gideão estava pronto para poder obedecer à voz de Deus. E naquele dia, a Bíblia diz que Gideão vai tocar trombetas e convocar muitos homens, e juntam 32 mil, e lá no vale estava todos os midianitas, os amonitas, os moradores do deserto, todo mundo, aproximadamente 135 mil pessoas. Escute isso aqui: 135 mil soldados reunidos. Gideão com 32 mil apenas. E Gideão se reúne. Só que Gideão, quando o povo está reunido, ele dá uma olhada, a quantidade, 32 mil. Lá parecia sumia de tanta gente. Parecia grãos de areia do mar. Sumia de gente. O que ele fez?
Ele falou: Senhor, eu preciso de uma prova. Aí você conhece muito bem, ele vai pegar o velo, vai colocar: Senhor, amanhã cedo eu quero, Senhor, que e neste velo aqui esteja encharcado de orvalho, e de manhã em volta esteja seco. E a Bíblia diz que naquele dia então, ele vai levantar de manhã, fazendo prova, antes dele ir para a guerra. Ele vai olhar, como ele pediu a Deus, o velo de lã estava encharcado, e ele vai pegar aquele velo, apertar e tirar uma taça de água. Aperta assim, falou: obrigado, Senhor, o Senhor foi fiel. O orvalho caiu só sobre o velo e não caiu em volta do velo. Aí ele olha e fala: Deus, não se irrite comigo, não fica bravo comigo, não, Deus, mas eu preciso de mais uma prova. Você já viveu isso? Senhor, eu sei que o Senhor já falou, Senhor, mas Senhor, não fica bravo comigo, não se irrite. Calma, mas não se irrite. Aí pega e fala: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o velo aqui também, só que desta vez eu vou pedir que caia orvalho tudo em volta, menos no velo. Se da primeira vez caiu somente no velo e não caiu em volta, agora vamos fazer o contrário. Deus, pedir que nesta noite agora, neste orvalho dessa noite, amanhã cedo, quando eu levantar, vai ter orvalho tudo em volta, porém o velo vai estar sequinho. Aí ele vai dormir, no outro dia levanta, como de fato pega, o velo está sequinho. Ele falou: oh, glória a Deus, é fiel. Aí ele olha e fala: vamos descer para a guerra. Deus falou: opa, peraí, tem muita gente. A última coisa que eu disse aqui, último passo que nós temos que entender é este: nós temos que entender, compreender os moldes de Deus, ou o modo de Deus agir. Por quê? Porque o único propósito é o nome do Senhor ser glorificado. Tudo que acontece na minha vida, quer comais, Paulo escreveu, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo na nossa vida tem que direcionar para a glória de Deus, não é para a glória humana, é para a glória de Deus. O que aconteceu naquela hora? Escute aqui: 32 mil, ele olhou. Aí Deus falou o seguinte: ô Gideão, tem muita gente aí. Tem, Senhor, tem muita gente. Faça o seguinte, dá um brado aí. E ele reúne todo mundo lá no monte. O pessoal estava no vale, o inimigo todo reunido. Ele dá uma olhada e diz assim: ei! Quem tem coragem, quem não estiver medo, vai para a luta. Verso 3: quem estiver com medo, do capítulo 7, que saia deste monte agora e vai para a sua casa. Abandona, vai embora. Quem não tem coragem, volte para casa. Eu disse uma vez que eu preguei uma mensagem assim: o que eu vou dizer lá em casa? Referindo a esses que voltaram, porque de 32 mil, 22 mil voltaram para casa. Imagina chegando lá na casa, dá uma olhadinha para lá: uai, mulher, e daí? O filho vem, a esposa vem: e daí? E daí, já ganhamos a guerra? Aconteceu, Gideão convocou, você foi, e daí aconteceu. Ah, mulher, sabe o que é? Ah, não sei, acho que o negócio de guerrear aí, acho que eu vou ficar com você, ficar com os meninos. Ficar aqui com os meninos é melhor. Quem tem coragem não volta para casa enquanto não vê a vitória acontecer. Quem tem coragem não arruma desculpa, aleluia, dizendo: olha, não vai dar, eu estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. Quem tem coragem vai para a guerra, não volta para casa dormir, assistir televisão, ver Netflix, comer pipoca, assistir séries. Não, ele está dizendo: eu estou indo para a guerra. Ainda que você tenha a opção, você decide: eu vou guerrear. Você pode escolher o sofá,
com o controle na mão, Netflix ou a casa do Pai, lugar de adoração, onde você vai guerrear, vai vencer os seus inimigos, aleluia, e Deus vai dar vitória para a tua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nesta hora? Aleluia. Escute aqui, já estou terminando. O que aconteceu? 32 mil, voltou, 22 sobrou 10 mil. O Senhor falou, sabe por quê? É muita gente. E se você vencer com muita gente, você vai dizer que os méritos são seus. Como Deus tem propósito de glorificar o nome dEle, Deus vai usar aquilo que é improvável para fazer acontecer o milagre dEle. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Se você olhar na Bíblia Sagrada, várias passagens, Deus usou aquilo que ninguém dava nada, ou aquilo que alguém olhava é insignificante. Deus falou, é isso que eu vou usar, esse aí que eu vou usar. Aleluias. O que aconteceu? Naquela hora sobraram 10 mil. O Senhor falou, é muita gente, leva esse povo para tomar água, que eu vou separar aqui, porque agora não era decisão, porque tem gente que tem vontade, mas não é a hora dele guerrear. Daqueles 10 mil, pediu para separar. O Senhor falou, olha, vai ter uns, falou para Gideão, quando chegar eles vão pegar e vão descer até embaixo, tomar a água lá embaixo, de joelhos embaixo. Mas vai ter aqueles que vão chegar e vão pôr as mãos e trazer a água na boca, e vão lamber. E o texto bíblico diz que naquela hora, quando ele levou as pessoas, conforme está no verso de número 5 do capítulo de número 7, para nós estarmos terminando. Aí Gideão fez os homens descer as águas, e o Senhor disse a ele, todo homem que lamber a água com a língua, como fazer os cachorros, devem ser separados, e os dos joelhos devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. Verso 6, 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, todos os outros ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300, que lamberam a água, eu livrarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Aleluia. Diga aos outros que voltem para casa, são esses 300 que vai fazer a diferença. Será que você está me entendendo? Deus tem as suas formas, até meia diferente, ou por que não dizer totalmente diferente das nossas formas, os nossos jeitos, do nosso conceito. Às vezes nós pensamos, se fizermos desta forma, é mais provável que dá certo. Aí Deus olha e fala, eu quero pegar o improvável e mostrar para você que 300 vence 135 mil. 300 pessoas podem vencer 135 mil. O que eu quero que você entenda nesta noite, aleluia, glória a Deus, o pouco que você tem é o que vai fazer a diferença para a tua grande vitória nesta noite. Quantos podem adorá-lo neste dia? Oh glória, aleluias. Ele desce para 300, só que ele falou, Senhor, e daí? Aí tem o episódio ainda do pão, né? Que o Senhor falou, talvez você está meio com medo, desce lá e dá uma olhada lá no arraial do Midianita. Ele vai descer, chamar um companheiro dele, um rapaz que estava com ele, e descer lá aonde está o arraial. E lá tem dois homens conversando, dois soldados, dois homens conversando. E eles dizem assim um para o outro, olha rapaz, eu tive um sonho essa noite. Ah é? Que sonho você teve? O sonho que eu tive esta noite é que lá do arraial, lá de cima dos hebreus, saiu um pão meio desgovernado de lá, e esse pão foi rolando. Olha o sonho mais esquisito que ele teve. Mas Deus mostra até para o inimigo a tua vitória. Deus mostra para aqueles que estão tramando te matar lá, falando, a vitória da minha filha está chegando, a vitória do meu filho está chegando. Porque lá de cima, lá, ele tem esse sonho, falou, saiu lá do meio do arraial dos hebreus, desceu lá e veio lá com o pessoal de Gideão, e desceu um pão meio desgovernado e bateu na nossa barraca aqui, e a barraca virou os avessos, virou uma bagunça. Daí o outro falou, rapaz, que sonho doido é esse? Que atrapalhada de sonho é esse?
E ele disse para o outro: rapaz, sabe o que é isso? É que o Deus de Gideão vai dar a vitória para ele, já está escrito, já está determinado. E Gideão, ouvindo isso lá no cantinho da barraca, Deus pediu para que ele fosse lá ouvir o rapaz contar o sonho, para que ele realmente acreditasse e não tivesse medo e nem dúvida, para que ele não ficasse com medo. Fala para o teu irmão: será que Deus vai ter que dar sonho para o inimigo lá? Rapaz, eu sonhei que você chegava, eu sonhei com o teu filho. O que está acontecendo? Eu vi ele com a Bíblia chegando na igreja. Eu sonhei, rapaz, eu sonhei que o seu esposo estava de terno junto com você. Eu sonhei que aquela pessoa lá, que estava doente, sabe? Eu sonhei, mostrando para o outro lá, e você não está vendo. Aí Deus está falando: eu estou mostrando para você que tem milagre de Deus chegando na tua vida, tem vitória, tem libertação. Então esta última coisa, aleluia, o Senhor tem os seus modos, os seus meios de trabalhar. Ele pega o pouco para fazer grandes milagres, aleluia. Ele mostra para o inimigo a tua vitória. E por fim, sabe o que acontece? Para mim estar orando por você, reuniu os 300, cântaro, entrega duas coisas, três coisas para eles. Não era espada, viu? Não era arma bélica, não era cavalaria, não era nada. Eles vão receber uma corneta, né? Vão receber um cântaro e uma corneta. Dentro do cântaro, uma lâmpada, uma luz, uma lamparina acesa dentro do cântaro para esconder. E eles vão no escuro. Aí fala: agora é hora, o Senhor vai lá, agora é o momento. Quando for a troca da guarda, quando for meia-noite, quando for na hora da troca da guarda, Gideão, Deus orientou Gideão: e você vai dar um brado e orienta essas pessoas aí, divide os 300, 100, 100 e 100, 3 grupos de 300, e um daqueles 100 está com Gideão. E o Gideão liberou a palavra profética, liberou o que eles iriam fazer, dizendo: quando eu quebrar o cântaro, vocês vão bradar, vocês vão gritar juntamente comigo. E a palavra que vocês vão gritar é essa, os 3 grupos: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Todo mundo está quietinho lá dormindo. Na hora da guarda, Gideão pega e fala: é agora! Se coloque de pé, por favor. Eu vou orar por você. Imagina só, 300 com um cântaro, com uma espada, ou espada não, perdão, uma tocha e uma corneta. Gideão falou: a hora que eu falar, vocês vão quebrar o cântaro, vocês vão tocar a corneta, vão tocar aí bradar. E o texto bíblico diz que na hora que Gideão bradou, olha o que diz o verso de número 19 a seguir: antes da meia-noite, na hora da troca da guarda, Gideão e seus 100 chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas, quebraram os jarros que levaram. E os 3 grupos tocaram as cornetas, e quebrando os jarros, aleluia, que eles seguravam, e as tochas na mão esquerda, e a corneta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor, aleluia, e por Gideão. Eles estão dizendo: a vitória do Senhor, a vitória do Senhor por meio de Gideão, a vitória do Senhor por meio de Gideão. E na hora que eles tocam, os inimigos são derrotados. Esta noite eu quero orar por você aqui. Escute-me aqui. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o teu problema, qual é a sua dificuldade para romper esta situação, mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para você entender esse propósito de Deus. Aleluias. E este último propósito, entenda o jeito que Deus trabalha. Deus trabalha com pouco, Deus trabalha com muito. Deus não precisa nem de nada para Ele trabalhar, porque Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Este é o Deus que nós servimos. Ele está aqui hoje dizendo: não importa, aleluia, para Deus não tem diferença em quantidade. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer um milagre específico na tua vida. Prepara para você ser
restaurado, tocado nesta noite. E se você ouviu a palavra de Deus, eu quero orar por você. Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente agora, neste momento, para a gente ganhar tempo. Corra, aproveite agora. Esta é a sua noite. Este último passo que você deve dar para a tua libertação é você vir aqui à frente e dizer: Senhor, às vezes eu não entendo o teu meio de trabalhar. Às vezes o Senhor dispensa pessoas para deixar você na fila. Às vezes pessoas desistem, voltam embora, mas você persevera na tua batalha. Isso, vem à frente. Aleluias, aleluias. Já traga já o teu objeto, já traga tua bolsa, já vem na frente trazendo tudo que você possui. Ninguém pode parar quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Como Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno. Deus está soprando em vidas aqui nesta noite. Sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Escute aqui. O Deus dos deuses está aqui para quebrar todas as barreiras. Eu não sei o que você tem perdido durante este tempo, esse mês, este ano, mas Deus me traz hoje aqui dizendo para você: essa noite é noite de libertação. Libertação das garras do inimigo. Aquilo que o diabo levou, vai ter que devolver hoje em nome do Senhor Jesus. Dentro da tua casa, aquilo que o diabo levou, o Senhor está dizendo: hoje é o dia que ele vai ter que devolver. Interessante que aquela vitória, eles não precisaram guerrear. Você sabia que você não precisa guerrear. Você ora e Deus dá direção. Você ora e Deus mostra a forma que você vai vencer. Você não precisa, eles não precisaram pegar na espada. Porque na hora que eles tocaram, na hora que eles bradaram, os midianitas, os moradores do deserto, todos aqueles que estavam ali, doidos para pegar a nação de Israel, entre eles começaram a brigar, começaram a guerrear entre eles, mataram uns aos outros. O que é que nós aprendemos com isso? Que quando nós obedecemos a Deus, o mal se dissipa sozinho por conta lá. Você está entendendo? Você não precisa ir lá brigar, o Senhor tira. Você não precisa ir lá discutir, o Senhor toma a tua causa. Você não precisa ir lá fazer tal coisa, o Senhor vai e toma a tua causa. E nesta noite, pela tua fé, pelo teu ato de fé, o Senhor diz para você que Ele vai entregar vitória na tua vida hoje. Eu quero orar por todos aqui. Gostaria de fazer uma pergunta: temos alguém aqui que ainda não entregou o seu coração para Jesus? Quem sabe você veio à igreja, mas você ainda não decidiu pelo Senhor Jesus. E às vezes a nossa indecisão cria uma barreira. Por quê? Porque se nós não decidimos por Jesus, nós não estamos dispostos a entregar totalmente o nosso coração para Ele. Aí que é o problema. É onde que o inimigo acaba trabalhando em nossa vida, encontrando um espaço. Mas uma coisa é certa: se hoje você entregar o seu coração para Jesus, hoje Ele está aqui para te receber de braços abertos e mudar a sua história. Temos alguém para Jesus? Dê um sinal com as suas mãos assim. Se temos alguém que, se você se afastou dos caminhos do Senhor e queira hoje voltar para Jesus, entregar o seu coração, amém? Pode chegar aqui na frente, aqui, ó. Chega aqui, amém? Temos alguém? Temos alguém? Aleluias, isso, pode chegar aqui. É tempo de mudança. Vamos aplaudir Jesus aqui, vamos aplaudir Jesus. Vidas estão se rendendo aos pés do Senhor.
Aleluia! São esses passos. Temos mais aqui? Isso pode chegar aqui à frente. Chega aqui, minha irmã. Esse tempo é um tempo novo de Deus na vida desses homens aqui, ó. Olha aí, que decisão. Isso que muda a vida, é decisão. Chega aqui, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor já falou com vocês hoje. Você tem um valor, viu? O Senhor falou com você. Você é corajoso. Deus está com você. Gideão deu um jeito e conseguiu ali. E você tem tocado a sua vida dessa forma. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para libertar você de todo o domínio do inimigo, de todo o domínio das trevas. Hoje o Senhor está assumindo o controle da tua vida. Eu vou falar algumas palavras que eu gostaria que vocês repetissem. Por favor, você que está aqui à frente. Amém? Eu vou falar alguma coisa aqui. Aí vocês repetem, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito. eu te aceito Como meu único como meu único e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Escreva o meu nome Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eles perdoam meus pecados. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus, aqui estão esses teus filhos, ó Pai, que estão hoje, Senhor, entregando o coração ao Senhor. Quero lhe pedir, ó Deus, e o Senhor fortaleça a vida deles. Senhor, perdoa os pecados, escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Pai, dê a ele, dê aos teus filhos, Senhor meu Deus, graça, para que eles possam prosseguir, continuar, Senhor meu Deus, ó Pai, perseverando em tua presença. Pai, quando nós nos rendemos aos teus pés, nossos pecados são perdoados. E Senhor, o Senhor joga no mar do esquecimento todos os pecados. Ó Pai, assim, Senhor, e o teu filho, nesse ato de fé, de vir aqui à frente, entregando-se ao Senhor, Senhor, eu creio, Senhor, que toda ação maligna, que até aqui, Senhor, dominou, que até aqui, Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, oprimiu estas vidas, estão caindo por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Jesus, graças a Deus. Deus abençoe, tá? Parabéns por essa decisão. A vida de vocês não será mais a mesma. Vocês vão deixar o nome aqui com a nossa equipe. Nós vamos estar acompanhando, orando pela vida de vocês. Amém, glória a Deus. Enquanto eles estão pegando o nome aqui, eu vou orar por você que está aqui à frente, todos vocês. Você que veio aqui porque você foi movido pelo Espírito Santo e por isso você veio. Eu quero orar por vocês agora. Amém? Vamos fazer uma oração. Saiba que Deus é fiel para quebrar todas as barreiras. Eu vou aproveitar esta oração aqui que você está à frente e também pedir para que você que está aí na nave da igreja, coloque as suas mãos sobre a vossa cabeça assim. Nós vamos agora declarar milagres, libertação sobre a vida de cada um de vocês. Aleluia, Deus está neste lugar. É o momento em que nós entramos aqui em batalha contra todo o mal, contra toda a estratégia do inferno. Então, você vai ficar agora em silêncio enquanto eu oro pela tua vida. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra é poder que transforma, poder que liberta. Senhor, a tua palavra diz, Senhor meu Deus, que o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor veio para libertar, para salvar aquele que está perdido. Pai, agora eu estou aqui debaixo, Senhor meu Deus, ó Pai, da autoridade, primeira do céu, primeira autoridade do Senhor, autoridade espiritual, e também debaixo da, Senhor, da autoridade da nossa liderança. Eu quero agora, Senhor meu Deus, lhe pedir que a tua mão vá ao encontro de cada vida agora. Pai, eu estou me levantando agora contra todo o laço do inimigo, eu estou me levantando agora contra toda obra contrária, contra tudo aquilo que foi feito para destruir esta vida. Eu estou ordenando agora, em nome do Senhor Jesus, que toda resistência maligna caia por terra agora. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos orando. Eu estou me levantando, Senhor meu Deus, ó Pai, contra todo o mal. Tu és o Deus que veio para desfazer as obras das trevas, Senhor. Então agora, debaixo da unção e da autoridade, onde houver um mal alojado, onde houver um mal sobre a vida, eu estou agora ordenando, começa a perder as suas forças agora, começa a estremecer todo o mal
que tem sufocado esta vida, toda obra contrária, obra de macumbaria, espírito maligno que tem feito esta vida desta forma, que tem trazido tristeza para este coração, eu me levanto contra você mesmo. Espírito de enfermidade, vai perdendo a sua força agora. Espírito de enfermidade, eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus, sobre a minha mão está as tuas mãos, Senhor. Tu és fiel, Senhor meu Deus, e não falha. Pai, é debaixo da autoridade agora, eu estou ordenando, começa a estremecer agora, aí no fundo da igreja, aqui no nave da igreja, no meio, na frente, começa a estremecer agora, vai perdendo a tua força, aí na galeria, perca as suas forças agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo agora. Não resista, não resista ao poder da oração, não resista ao poder que há no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós estamos ordenando agora toda maldição agora. Palavras que foram lançadas, eu estou anulando agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus agora. Espírito de morte que tem soprado na mente desta pessoa, espírito de morte que tem soprado, que tem dito que esta pessoa não vale a pena viver, eu repreendo agora toda seta maligna, agora perca as suas forças aí, perca as suas forças aí. Espírito da separação que tem entrado dentro desta casa, espírito do mal, espírito do vício que tem entrado dentro desta família, eu estou ordenando agora, começa a estremecer agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, começa a perder as suas forças agora. Eu estou ordenando, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, toda maldição, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, toda enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo, eu estou declarando milagres nesta noite, eu estou declarando libertação nesta noite, eu estou declarando vida transformada nesta noite, agora, começa a estremecer aí, isso, agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu vou repreender, e quando eu repreender aqui, toda maldição cairá por terra, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, eu repreendo, para nunca mais voltar nesta vida, todo espírito maligno. Você que tem tentado contra esta vida, é você mesmo, solta agora a mente dela, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora, eu estou ordenando, quando eu repreender aqui, toda maldição, todo espírito maligno vai cair por terra agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar nesta vida. Eu repreendo agora, todos os demônios, Tranca-Rua, Zé Pilinta, Maria Mulambo, todos agora, pomba gira do inferno, agora eu ordeno para nunca mais voltar nesta vida, eu ordeno agora em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, oh, aleluias, aleluias. Sinta a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos estar apresentando agora, você que trouxe um objeto, você que trouxe uma roupa, você que trouxe a tua garrafa de água, a foto, o documento, levante assim, nós vamos estar apresentando a Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, isso, levante assim. Você trouxe o objeto? Levante assim bem alto, vamos consagrar a Deus agora. Isso aí onde você está, você que veio aqui à frente, coloque diante do altar de Deus. Você está nesta campanha, não desanime, não quebre a tua campanha, persevere, porque tem coisas grandes de Deus chegando para a tua vida. Levante assim: Senhor Deus, eis aí o teu filho e a tua filha, que confessa, Senhor meu Deus, trouxe, Pai, este objeto. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, Senhor, do que isso. Isso aí não é nada, Senhor, para o Senhor. Esta causa não é nada. Esta situação, Senhor, não é nada. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta, Senhor, meu Deus, ó Pai, aleluia, de repente do Senhor nesta vida tudo muda. E eu creio, Senhor, ó Pai, que o Senhor irá mudar
a partir deste momento, a partir desta oração. Deus, ouça a oração do teu filho e da tua filha, atenda o clamor da tua igreja nesta noite, Senhor. Deus da providência, Deus que abre porta, Deus que sara, Deus que abençoa, Deus que restitui e restaura. Eu creio, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos apresentando, Senhor, esta foto, este documento, esta foto que está no celular, Senhor, esta mensagem, esses papéis, Senhor, esta peça de roupa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e ministramos a tua bênção, onde esta pessoa levar, Senhor, ó Deus, Senhor, o milagre vai acontecer, quando as pessoas tomarem esta água, quando esta água for passada naquele lugar, Senhor, milagres extraordinários vão acontecer, eu creio. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo e declaramos o milagre para a glória e honra do teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus com as suas palmas? Meus queridos, nós vamos estar orando agora. E lembrando que após essa oração, nós vamos descer ali, fazer o corredor, você vai passar ali no corredor, nós vamos estar impondo as mãos sobre você. Então não vá embora antes de você passar por ali e receber a oração por imposição de mãos, amém? Você está nesse propósito, você não pode quebrar esse propósito. Então vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Eu te agradeço pela vida do teu filho e da tua filha. Obrigado, Senhor meu Deus, por todos aqueles que hoje vieram à tua casa. Ó Senhor, aqueles, Senhor meu Deus, que com coração, Senhor, aberto, ouviu a tua palavra, tomou posse, Senhor meu Deus, ó Pai dos milagres. Pai, eu quero lhe pedir ainda, leve em paz a cada um até os vossos lares. Livra o Senhor meu Deus de todo perigo e de todo mal. Guarda aqueles que irão de carro, ônibus, moto, a pé, bicicleta, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre todos, Senhor. E tragam-os de volta, Senhor meu Deus, no culto, Senhor, ó Pai, de domingo às 9 horas, domingo às 18 horas. Senhor, nós oramos, e aqueles, Senhor, que estão firmes no propósito da campanha, e que sexta-feira que vem, Senhor, estejam aqui, Senhor. Ó Pai, eu creio, Senhor, que o apóstolo estará aqui com a palavra rema e profética para todos nós. Por isso nós te louvamos, obrigado pelo teu filho que veio, pela tua filha e todos aqui presentes, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nós te agradecemos. A igreja que crê e concorda, diga amém, Jesus.